Boa noite. Está um pouco alto. Matheus. Está um pouco alto, não está não? Não está normal? Normal? Beleza. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Todo mundo está satisfeito já da janta? Todo mundo está mais animado já? Tranquilo? Não dá para escutar ali de trás? Ah, tá ruim o áudio. Continuo falando? Quando tiver ok, vocês me falam, tá? Mas enquanto isso, pessoal, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos aqui. Finalmente chegou o Avante, graças a Deus. Para quem estava esperando o Avante como acampante, chegou, e para nós da organização, nós queríamos muito ver todos vocês aqui. Vocês não são mais só contatos ali no WhatsApp, vocês são irmãos aqui conosco, tá? Então, graças a Deus, o Senhor nos permitiu chegar com saúde e com bem-estar aqui, tá? Minha voz já está melhor para vocês aí atrás ou está muito ruim? Tá ok? Ah, maravilha, maravilha. Pois, pessoal, graças a Deus o Avante começou. Todo mundo já jantou, já está mais animado e agora vamos começar os nossos estudos do Avante, tá? E antes de começar nossos estudos, nós queríamos agradecer a todos que estão aqui presentes, mas também aos pastores, aos presbíteros, a todos que nos auxiliaram chegar aqui hoje, tá? Foi um trabalho árduo de mais de 5 meses organizando esse evento. Para quem acompanhou o Avante desde o início, ele foi adiado do ano passado para esse ano, tá? Então, assim, foi um longo percurso até aqui. E quando vocês veem a comissão organizadora feliz, assim, animada, mesmo com tanto trabalho, é porque foi uma longa caminhada até aqui. E para quem acompanhou desde o início, esperou todos esses meses e agora finalmente estamos juntos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Pessoal, para começar o nosso momento de estudo, nós vamos fazer uma leitura das Escrituras, tá? Em Gálatas 6, versículos 1 e 2. Meu áudio está realmente bom para vocês aí? Porque o retorno está bem esquisito aqui para mim. Vamos ler a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2. Gálatas 6, versículos 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Esse versículo está associado ao tema do nosso estudo de hoje, especialmente o versículo 2, levai as cargas uns dos outros. O objetivo do Avante é justamente unificar os jovens do nosso estado na caminhada do Senhor, e parte dessa caminhada é levar as cargas uns dos outros. Então já guardem esse versículo no coração de vocês e ao longo de toda a liturgia vamos acompanhando o que ele vai significando para a gente, tá bom? Para iniciar o nosso estudo, eu gostaria de chamar o reverendo Jonathan Soares, presidente do Sínodo, para que viesse orar por nós e também trazer algumas palavras representando aqui o Sínodo do Ceará. Muito bem, amados jovens, que a graça, a paz e as misericórdias do nosso bom e eterno Deus vos sejam acrescidas esta noite. Amém, Senhor. Nós estamos aqui com os 3 presidentes de sínodos do nosso Ceará. Reverendo Edson Márcio, que logo mais estará aqui anunciando a palavra do Senhor. Presidente do sínodo interiorano. Reverendo Gleide Nascimento, presidente do Sínodo do Norte, e eu, Jonathan Soares, presidente do Sínodo do Ceará. Lá em Eclesiastes, ou o pregador,
tem uma palavra extraordinária sobre a mocidade. Lá no capítulo 11, verso 9, 10 e o primeiro versículo do capítulo 12. Eu passei minha mocidade toda com estes 3 versículos na minha mente, escutando. Mas quando cheguei ao pastorado, eu me debrucei sobre ele novamente, agora como pastor. E ele traz 2 características da mocidade. A primeira é a alegria, como ele diz aqui: alegra-te, jovem, na tua juventude. Alegria. Esse termo alegria, ele também tem outra possibilidade: regozijo, que é a alegria em alto nível. Vejam bem, quando nós pecamos com os nossos pais, lá no Éden, nós perdemos a alegria. Nós ficamos tristes por conta do pecado. Mas de alguma forma o Senhor Deus deixou, nessa etapa da nossa vida na terra dos viventes, a mocidade, a alegria. Os jovens são alegres por natureza, são intrépidos, são corajosos, enfrentam dificuldades, correm, têm vigor. Então aproveite esses 3 dias e sejam alegres. Que o regozijo esteja na mente e no coração de vocês. Mas ele diz outra coisa também no texto, que nós precisamos lembrar do nosso Criador. Lembrar do nosso Criador. Há alguns anos, 4 ou 5 anos, lá na Universidade Federal do Ceará, um neurocientista foi dar uma palestra para nós. Ele era cirurgião, mas também era pesquisador da universidade. E ele disse que a época mais extraordinária do nosso cérebro é a época da mocidade. É a época que o cérebro está mais ativo. É a época que a gente cria as nossas memórias. Memórias. E quando o texto diz que nós devemos lembrar do Criador, para lembrar do Criador nós precisamos ter memórias. E o cristão tem memória cristã. Então é o momento adequado para que a gente possa criar as nossas memórias do Criador, ou seja, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Porque essas memórias vão ser essenciais lá na frente, quando a gente completar os 30, os 40, os 50 e os 60 como eu, tenho 61. Eu estou sobrevivendo agora por conta dessas memórias que eu criei na minha mocidade. Memórias cristãs, memórias sólidas, memórias que mostram para nós que nós devemos andar altaneiramente na terra dos viventes, memória que faz a diferença no nosso viver, memória que faz de nós jovens e cristãos exitosos. O cristão é exitoso no mundo porque ele tem memória cristã. Então, para lembrar do Senhor, nós precisamos ter memórias cristãs. Então, aproveitem esses 3 dias, hoje, amanhã e depois, e criem memórias robustas do Senhor, e com alegria, e aí vocês serão sempre bem-sucedidos no Senhor. Avante, mocidade presbiteriana do Brasil! Obrigado, reverendo Jonathan, pela palavra de encorajamento. E para iniciar nosso estudo, gostaria que o reverendo Gleide, do Sino do Norte, orasse por nós, a fim de que possamos dar continuidade.
Oremos. Bendito Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, apresentamos as nossas vidas diante de Ti e suplicamos que o Teu Santo Espírito venha nos instruir e nos ensinar através da exposição da Tua santa e bendita palavra. Suplicamos que o Teu Santo Espírito tome mais e mais em Tuas mãos a vida do Teu servo, Reverendo Edson Márcio, e que nesta oportunidade os Teus filhos, estes benditos jovens que aqui estão, ouçam, entendam, creiam, sejam aperfeiçoados, suas vidas sejam firmadas em Ti, e eles vivam todos os seus dias para a Tua glória. E a alegria do Senhor encha suas almas e transborde através das suas vidas, por meio de palavras e ações que glorifiquem o Teu nome. Assim te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Então, vamos louvar nosso Deus nesse momento? Então, vamos nos colocar de pé e, como o pastor acabou de falar, com alegria, Oi, oi. Oi.
Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor. Amém. Reverendo Amadeu, para que ore por nós, ore pelo reverendo Edson Márcia, a fim de que o estudo venha nos instruir e nos edificar. Boa noite, mocidade! Que alegria poder ver esse auditório lotado. E vamos para o principal, né, que é aprender da palavra do Senhor. E
Aqui está conosco o reverendo Edson Márcio, ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Iguatu, dentre outras coisas aí que ele tem cargo, mas vamos ficar com isso e vamos orar, vamos pedir a Deus que possa utilizar o seu servo. Santo Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, louvado e exaltado seja o Teu nome hoje e para todo sempre. Amém. Nesse momento, Pai, em que nós vamos ouvir da Tua palavra, Santo Deus, que o Teu Espírito possa usar o Teu servo Edson Márcio, para que ele venha falar aos nossos corações, para que ele venha falar aos corações e mente de cada um aqui presente, meu Pai. Que esse povo, esses jovens possam sair daqui revigorados, encorajados a Te servir, a amar mais o Senhor, a amar mais a igreja do Senhor, que eles possam impactar através da Tua palavra a vida de outros, meu Pai. Fala conosco, meu Deus, nos ajuda e que em tudo venhamos não somente a receber o entendimento, não, mas venhamos a praticar. Que o Teu Espírito possa ajudar o Teu servo e que o Teu Espírito possa nos ajudar a entender da Tua palavra. Nós te oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Boa noite, jovens. Bom estar aqui com vocês, bom experimentar esse momento. Antes de pregar, eu quero saudar os nossos irmãos, presidente do Sínodo do Ceará, reverendo Jonathan Soares, presidente do Sínodo do Norte, de vez em quando eu digo do Nordeste, viu? Mas é do Norte agora, né? Reverendo Gleide, e também saudar o nosso secretário sinodal do Sínodo do Ceará, Diácono Maírto, e o nosso secretário sinodal do Sínodo Cearense Interiorano, nosso irmão presbítero Douglas. O secretário de lá está aqui também, Gleide? Sinodal? Está não, né? Mas mande minhas saudações para ele lá. E dizer da imensa alegria que me traz aqui. Eu estou imensamente honrado em poder participar desse momento aqui com vocês. Em 2015, nós estivemos aqui no Encontro Regional de Mocidades. Já faz tempo, vocês eram crianças, né? Brincadeira. Mas eu estive aqui querendo ser jovem naquele tempo, imagina agora. Eu estive aqui com uma comitiva lá de Iguatu, lá da nossa região, e foi muito bom. E de 2015 para cá, no Ceará, nós não tivemos um outro evento que reunisse a mocidade do Ceará. Então, esses eventos, eles estão esparsos, viu, vice-presidente? A quem também quero saudar. Eles estão esparsos. E aí nós precisamos fazer com que o Avante traga de volta a vocação de nos reunirmos enquanto mocidade no estado do Ceará de forma mais frequente, para que a mocidade do Ceará saiba que de tanto em tanto tempo nós vamos ter o nosso encontro, os jovens do Ceará vão se encontrar outra vez. Amanhã nós vamos falar um pouquinho, me deram a honra de falar, rapaz, sobre sociedade interna. Eu nem sei se sei falar, mas sei que sei amar as sociedades internas. Amo a igreja na qual sirvo ao Senhor e amo o modelo de trabalho da igreja. Sou um defensor das sociedades internas por onde passo. E amanhã nós vamos falar direitinho. Talvez os nossos eventos estejam tão esparsos assim, porque o nosso Ceará ainda não esteja bem alinhado com esse processo das sociedades internas. A SAF, cá para nós, tem uma mulher da SAF aí, mas nós não queremos que ela escute, não. A SAF está. Lá em casa, minha esposa, se marcar uma reunião no Japão, ela vai. Se eu não tiver o dinheiro, ela arruma. Certo? Mas a mocidade ainda não é assim. Mas nós vamos ser assim também, amém? 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 Isso, nós vamos ser assim. E nós vamos começar melhorar para ficar assim, partindo do princípio que somos um corpo, que somos uma família, que estamos unidos num só propósito, que viemos aqui para glorificar o nome do Senhor e para nos envolvermos enquanto corpo e permanecermos unidos nessa condição, para que nós estejamos bem enquanto igreja e para que a igreja vá bem, porque os fortes da igreja estão reunidos.
A Bíblia diz que os jovens são fortes. Irmãos, vocês também não estão lendo a Bíblia não, né? Hein? Tem que começar a ler, pelo começo, começar a ler a Bíblia, tá bom? Para começo da história. A Bíblia diz que os jovens são fortes. Então, os fortes da igreja estão reunidos. E a Bíblia diz também que os fortes suportam os fracos. Não é assim que a Bíblia diz? Será que nós já estamos com condição de suportar os fracos da igreja? Será que nós já temos conhecimento, solidez doutrinária, condição discipular, de suportar os fracos da igreja? Para começo de conversa, nós precisamos ler muito a Bíblia. Os nossos jovens, eu estou falando só do pessoal do interior, do pessoal da capital eu sei que não tem isso, mas o pessoal lá do interior está muito ocupado, fazendo muita coisa, é faculdade, é trabalho, muita coisa, uma correria danada. E o pessoal de lá, se a gente não tiver cuidado, eles param de ler a Bíblia. Eu sei que vocês não são assim, só mais o pessoal lá do interior. Se não tiver cuidado, eles não têm tempo de ler a Bíblia. E aí, isso faz com que a gente se desorganize enquanto corpo, se desorganize enquanto igreja e se desorganize enquanto crentes. Nosso primeiro passo para sermos um corpo, para sermos um com o Senhor, nosso primeiro passo para termos unidade pela fé com Cristo é conhecer o Cristo que nos proporciona essa unidade. E nós só podemos conhecê-lo através das Sagradas Escrituras. Os jovens são capazes, inteligentes. Os jovens, eles leem um livro com rapidez, com facilidade. Eu digo sempre na igreja, o pessoal do Iguatu está por ouvido aí que eu vou repetir. Eu digo sempre na igreja, você entrega um material na universidade para qualquer jovem, um livro do tamanho que for, e diz assim, daqui uma semana você vai trazer para cá, para frente dos universitários, uma exposição, vai entregar um seminário para receber a nota. Sabe o que a gente faz? Eu também sou jovem. A gente se debruça sobre o livro, se prepara, e na semana seguinte a gente está aqui fazendo uma bela exposição do que foi nos entregue. É assim ou não? Né? Mas quando alguém entrega uma pequena exposição da Bíblia, o Salmo 23, para você expor domingo de manhã na sala dos jovens. Não, eu não. Não, Deus me livre, eu nunca nem peguei nessas coisas. Quero não. Está doido, pastor? Não tem condição não. Irmãos, nós somos os fortes da igreja. O pessoal está dizendo que é a SAF, que é o PH, a Bíblia diz que os jovens são fortes. Como a Bíblia não mente, nós vamos ficar com ela, né? Nós somos os fortes da igreja. Então nós precisamos trabalhar como fortes para sermos um corpo. Mas sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias para Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 6. Vamos nos colocar em pé, irmãos? E nós vamos ler todos em alto e bom som. O professor de homilética não está aqui, né, Manassés? Então nós vamos ler todo mundo junto, certo? Vamos ler todo mundo junto, em alto e bom som, tá bom? Vamos lá. Rogo-vos, pois...
Amém. Podeis sentar, irmãos. Mesmo a Bíblia dizendo que há a necessidade de nos esforçarmos diligentemente para preservar a unidade, que há um só Espírito, que há um só Senhor, que há uma só fé, que há um só batismo, que há um só Deus, e que há um só propósito para a igreja do Senhor, que é glorificar o seu nome. Nós temos assistido grandes divisões no meio do povo de Deus. E é notada as divisões que assistimos e percebemos que elas se agravam cada vez mais. Ora por conta da nossa maldade, da nossa carnalidade, das conveniências da existência humana, ora por conta da influência do mundo, ora por conta de tudo que o mundo vai nos oferecendo e nos arrastando para um lado e para outro, segundo os intentos, os interesses do nosso coração. Ora, também por conta da carnalidade, do diabo, mas ora também por conta do mundo, ora também por conta do diabo, arqui-inimigo das nossas almas, que não perde tempo, que investe pesadamente. Mas às vezes, nem o mundo soube, nem o diabo ouviu dizer. Às vezes é só nós que sabemos. Porque a maior maldade não está neles, está aqui dentro de nós. Nós é que somos os promotores das maiores divisões na vida da igreja. Porque nós não queremos pensar a igreja a partir da perspectiva bíblica. Nós não queremos pensar o povo de Deus a partir do que a Bíblia diz. Nós não queremos vivenciar a unidade no corpo a partir do que a Bíblia propõe. Nós queremos a igreja, nós queremos a mocidade do nosso jeito. Mas se fosse do meu, mas eu faria assim, mas eu penso assim. E crente é para pensar de acordo com a Bíblia. Crente é para fazer de acordo com a vontade de Deus. Crente é para se dirigir como a Bíblia nos manda. E aí nós temos um grande desafio em termos de unidade. O grande desafio é sermos um em Cristo. É um gigante desafio para pecadores desajeitados como nós. Sermos um em Cristo. Nós temos um desafio difícil demais de ser alcançado. Além do desafio, nós podemos ver a nossa realidade. Como é que nós estamos? Divididos, segmentados por várias coisas. Por questões personalísticas. Estamos divididos pelo individualismo que se evidencia nas palavras e nos atos de todos nós. Estando ou não em algum grupo, nós temos individualidades visíveis, palpáveis, reservas grandiosas. Então esse individualismo, ele nos rouba da comunhão. Nós vivemos num mundo extremamente competitivo, e nessa fase da idade, da juventude, aí é que a gente é competitivo. Na igreja vocês não jogam, porque se jogar briga, né? Ou não, vocês são mais crentes que o pessoal que eu conheço por aí, não, né? Não, a gente é muito competitivo. A gente compete com tudo. E tudo que está à nossa volta nos manda competir. O trabalho, a faculdade, o concurso, tudo nos manda competir. Nós somos impelidos à competição. E a competição é contrária à filosofia bíblica. Na Bíblia não há competição, na Bíblia há favorecimento. Na Bíblia eu fico para trás para que o outro vá na minha frente. Eu suporto o outro para que o outro ande mais alto. Eu ajudo o outro, eu morro para que o outro viva. Então a Bíblia é o inverso desse negócio. Mas a realidade nossa é essa daqui. Nós vivemos
extremamente competitivos, né, movidos por essa competitividade, nos dividimos por causa de raça, de cor, de economia, do que vamos comer. Nós somos por conta de ideias, há quem se divida até por conta de política. Então nós somos assim um povo que se divide com facilidade. Mas nosso exemplo teológico, doutrinário, mais robusto de unidade é a triunidade. O Deus Trino é o exemplo mais robusto teologicamente daquilo que nós devemos ser. E nós devemos, e Jesus Cristo orou dizendo assim: Senhor, eu quero que eles sejam um, como eu e tu somos um. E esse é o grande desafio, é caminharmos para essa unidade, para essa meta, sermos um. Então, diante de tudo isso já posto, eu quero propor a vocês que a unidade da fé em Cristo se constitui verdadeiramente um grande desafio para a mocidade dos nossos dias. Um gigante desafio para os nossos jovens. E como então o jovem cristão deve encarar esse desafio da unidade? Observando sem sombra de dúvidas a palavra. Não há como a gente entender, abraçar e viver esse desafio se não for observando a palavra. A palavra é o manual, a palavra é o guia, a palavra é a instrução de como a coisa funciona, a palavra é o caminho, é a direção. E é nisso que nós, os jovens, estamos pecando. Nós temos muito conhecimento sobre muitas coisas no mundo e pouco conhecimento bíblico. Nós julgamos a Bíblia pelo que conhecemos e a via era contrária. Nós devíamos julgar o que conhecemos pelo que a Bíblia diz. Nós colocamos a Bíblia, as Sagradas Escrituras, no banco dos réus e a julgamos pelo que pessoas não crentes, pelo que até ateus nos ensinaram nas escolas, nas universidades. Devia ser o contrário. Todo outro conhecimento deve estar de joelhos diante da Escritura, que é o conhecimento revelado por nosso Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, mocidade? Vocês acreditam que a Bíblia é um conhecimento superior? Vocês acreditam que a Bíblia é um conhecimento superior a todos os outros? Vocês acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus e sobrepuja a tudo isso? Os jovens precisam acreditar nisso, irmãos. Porque há jovens que não estão mais crendo nessas verdades basilares da fé. E sem crer nessas verdades, nós não podemos caminhar. Mas aí, diante dessa possibilidade de querermos responder aqui a vocês, como o jovem deve encarar esse desafio, eu ouso dizer que o jovem deve primeiramente reconhecer que esse assunto é um assunto bíblico doutrinário. A unidade não é uma proposta pastoral. A unidade não é uma proposta denominacional. A unidade não é uma proposta da UMP Nacional, da UMP Nordeste, da UMP do Ceará. A unidade é uma proposta de Deus para o seu povo. A unidade é uma proposta de Deus, é uma proposta da palavra de Deus para o seu povo. Ainda que as tradições denominacionais proclamem e digam que são unidas, e nós cantamos, né, somos jovens presbiterianos e tal, ainda que tudo isso fale dessa nossa unidade, eu quero que os irmãos lembrem-se que por trás de qualquer argumento de unidade, tem um argumento bíblico, teológico, doutrinário. Sermos um é ordem de Deus, é vontade de Deus, é preceito de Deus. Tem alguém mais poderoso do que Deus? Tem ou não tem?
Vamos lá, vocês são fortes, falem alto. Tem alguém mais poderoso do que Deus? Não. O Deus que é todo-poderoso, criador dos céus e da terra, mantenedor de todas as coisas, disse que é sua vontade, que é seu desejo, que nós sejamos unos, que nós sejamos unidos, que nós tenhamos unidade no adorar, no conhecê-lo, no saber quem Ele é Deus. Isto é doutrina. Não é uma invenção de líderes religiosos, objetivando uma alienação coletiva, em massa da mocidade. Não. Nossa igreja não trabalha por esse viés. Nossa igreja diz aos jovens: estudem, cresçam. Nossa igreja se propõe a termos jovens de mentes brilhantes, abertas, capazes de conhecer todas as coisas e de julgar todas as coisas pelo conhecimento bíblico que tem. A igreja presbiteriana não se propõe a alienar absolutamente ninguém. Mas hoje a igreja precisa chamar os seus jovens a conhecer mais a sua doutrina, a conhecer mais a lei do Senhor, a conhecer mais os preceitos do Senhor. Pois este é um desejo de Cristo revelado ao seu povo nas Sagradas Escrituras. Em João 17, abra sua Bíblia aí, João 17. João 17. Versículo 11, como é que diz aí? Vamos lendo aí, João 17, 11. Não entendi nada. Leiam para eu entender, vamos lá, João 17, 11, como é? Para que eles sejam, versículo 21, vamos lá. Versículo 22. Esse negócio estava bem forte em Jesus, não era? Para que sejam um, para que sejam um, para que sejam um. Para que haja uma unidade. Então, nós podemos, sem sombra de dúvidas, assegurar que é preciso que vocês vivam essa unidade. Mas eu quero lhes dizer ainda dentro dessa propositura, que por causa do nosso pecado, por causa que fomos separados de Deus, nós não conseguimos viver isso sem uma intervenção de Deus nas nossas vidas. A unidade é algo produzida por Deus através do Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração. Então a unidade é para os crentes. E às vezes na igreja não se estabelece uma verdadeira unidade, ou entre os jovens mesmo, tantas vezes porque alguns são, infelizmente, demasiadamente desobedientes, e outros não são crentes. Há muitos que estão dentro da igreja e não são crentes. Há muitos que até integram a mocidade e não são crentes. Não é o caso de vocês. Eu sei que vocês são crentes. Eu só não vou dizer que o Senhor me disse porque eu não sou pentecostal. Mas vocês são crentes, não são? Amém? Então pronto. Tá dito.
Então, vocês precisam entender que a unidade é produzida pelo Espírito Santo na vida do crente. E o crente precisa estar alinhado a essa verdade. Se o Espírito Santo não produzir isso em nós, nós vamos ter dificuldade. E que essa unidade produzida pelo Espírito Santo, ela é produzida através de elementos que estão ali no fruto do Espírito. O texto que nós lemos diz assim, o versículo, deixa eu ver aqui, versículo... Esforçando-vos diligentemente, 3, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa salvação. Ninguém é chamado para essa vocação, senão pelo Espírito. O Espírito nos chama, o Espírito nos convence, o Espírito, a palavra nos chama, o Espírito nos convence e nos traz a essa vocação cristã, a essa vocação irresistível, a salvação. Isso é obra do Espírito, e é o Espírito quem continua trabalhando isso nas nossas vidas. E o fruto do Espírito, entre os elementos que estão lá, tem humildade, mansidão, capacidade de suportar, de levar uns aos outros, de perdoar, e unidade passa por isso. Jesus é nosso mestre, por excelência. De tudo que Jesus fala, Ele mesmo é um exemplo vivo para nós. Para que a igreja, para que a mocidade viva a unidade do corpo de Cristo, a mocidade vai precisar renunciar a muita coisa. E Cristo renunciou todas as coisas, inclusive a sua própria vida. Então, quando você tiver renunciado o máximo que você acha que já renunciou, você olha para Cristo e pergunta: tenho eu renunciado a alguma coisa que possa parecer com o que Cristo renunciou? A unidade é também um requisito básico para a edificação e fortalecimento do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não se fortalece sem unidade. E há até uma possibilidade do corpo trabalhar sem estar unido. E há até uma possibilidade do corpo andar sem estar unido. Não há possibilidade de crescimento. Não há possibilidade de desenvolvimento. Não há possibilidade de aceitação por parte de Deus. Mas há uma possibilidade de visivelmente trabalharmos pensando que somos corpo e dizendo ao mundo que somos corpo sem realmente sermos. E isso é preciso a gente pensar, porque isso passa por um terreno perigoso da hipocrisia. E no contexto veterotestamentário isso era muito forte. Jesus combateu isso no contexto neotestamentário também, muito forte entre os fariseus, religiosos, faziam de conta, parecia que estava tudo bem, gostavam de se apresentar, de aparecer, e Jesus, com aquela visão raio-x dele, diz assim: sepulcros caiados, raça de víboras. E se fôssemos nós ouvindo um sermão em que o pregador dissesse isso, dava até processo. Mas Jesus confronta os fariseus dizendo assim: vocês são assim, vocês são desse jeito. E eu quero dizer a vocês esta noite que vocês não são diferentes deles. Porque tantas vezes nós temos sido como alguns dos fariseus, hipócritas, fazendo de conta que vivemos sem contudo viver, fazendo de conta que somos sem contudo ser. Você é corpo? Você é membro do corpo? Pensa sobre isso. Pensa sobre isso. A outra verdade que eu quero dizer para vocês é que a unidade da fé é um método eficiente de divulgação do Evangelho.
é a pregação viva, é a pregação palpável. Uma mocidade forte, unida, numa igreja local, ela pode ter só 5 membros. Isso é uma mocidade, né, irmão? 5 membros, isso é uma mocidade. Unida na oração, unida no trabalho, unida na comunhão, unida na evangelização, unida no cultuar. Essa mocidade será exemplo para toda a igreja. Toda a igreja verá nesses jovens fortes um exemplo de como ser crente, um exemplo de como servir ao Senhor, um exemplo de como andar com o Senhor, um exemplo de como viver para a glória do Senhor. Mas esta pregação do Evangelho tem sido dificultada demais, porque cá para nós e para o padre que nos confessa, nós vivemos tão pouco o Evangelho que falta coragem da gente contar para alguém que é crente. Cá para nós, falta coragem para a gente bater na porta de alguém e dizer assim: deixa eu me sentar com você uns 10 minutos para eu falar do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a gente tem medo da pessoa que abre a porta e diz assim: quem? Você? Não acredito. Quem? Você? Que tipo de filho é você? Que tipo de irmão é você? Que tipo de crente é você? Que tipo de servo é você? Como você dá testemunho da unidade com Cristo e da comunhão com seus irmãos? No lugar onde você está inserido, na sua comunidade, junto com o seu povo. E quando eu digo que a unidade é um terreno propício para a evangelização, porque é uma pregação pela vida, é uma pregação viva, eu também me lembro de que essa unidade não alcança apenas aqueles que estão fora, não contagia apenas aqueles que estão fora da igreja, mas essa unidade fortalece os vínculos da igreja. Essa unidade ajuda a mocidade a caminhar melhor dentro da igreja. E aí eu não posso falar dessa unidade sem falar de reciprocidade, sem falar de mandamentos recíprocos, sem falar daquilo que a Bíblia traz como verdade absoluta para as nossas vidas, e nos diz que a unidade se constrói a partir da vivência também desses elementos, enquanto produzida pelo Espírito Santo na nossa vida, mas desenvolvida responsavelmente por cada um de nós. É o Espírito Santo quem implanta isso, é o Espírito Santo quem dá vida a isso, mas ao mesmo tempo nós somos chamados a não esmorecer, a não desistir, a perseverar na unidade. E aí nós temos que entrar na questão dos mandamentos recíprocos. Ninguém consegue viver unido sem viver os mandamentos recíprocos do Novo Testamento. E aí você precisa fazer umas coisinhas que talvez você não esteja fazendo. A Bíblia diz assim: amem-se uns como Cristo nos amou, meus irmãos, sacrificialmente, entregando-se sacrificialmente por nós. E o apelo do Evangelho, a ordem do Evangelho, é que nós amemos uns aos outros assim, sacrificialmente. Tu lembra que dia foi que tu fez um sacrifício por alguém? Amor não é só para estar em poesias, não, em versos, não. Amor é coisa prática, palpável. Amor é renúncia de si para que o outro seja amparado. Amor é braço estendido para que o outro seja levado. Mas aí a Bíblia vai dizendo várias coisas. Nessa matéria de reciprocidade, ela diz também assim: aceitem-se uns aos outros. E nessa matéria nós nos dividimos muito, porque nós não aceitamos, às vezes, uns aos outros, não é nem por questões
pecaminosas. Não, nós às vezes deixamos de aceitar o outro porque intelectualmente pensa um pouco menos do que eu, não teve as mesmas oportunidades que eu, não frequenta os mesmos ambientes que eu, não veste as mesmas roupas que eu. Pasmem, por aí tem isso. Não consegue nos mesmos ambientes que eu, porque às vezes eu tenho mais dinheiro ou menos dinheiro. E aí, queridos, a Bíblia vai dizendo assim: valorizem uns aos outros, amem, aceitem, saúdem-se, cumprimentem-se, cuidem, sujeitem, suportem uns aos outros. E suporte é a ideia de levar no ombro, né? De carregar o outro. Vocês acham que nós estamos vivendo isso? Vamos conversar um pouquinho. Eu sei que pedi permissão aqui à organização para conversar um pouquinho com vocês. Vocês acham que nós estamos vivendo isso? Irmãos, às vezes eu estou lendo a Bíblia e eu fico assim, meu Deus do céu, que situação é essa que nós estamos envolvidos? Porque nós estamos, Amadeu, há anos-luz da proposta do Evangelho. E a nossa igreja tem tomado caminhos. Quando eu digo a nossa igreja, nós, o povo reunido. Nós temos tomado caminhos que quando passados pelo crivo da Escritura, nós estamos muito aquém. Muito aquém. Inclusive, esse tipo de pregação que vocês estão ouvindo aqui, é uma pregação difícil, que a gente fica até perguntando onde é que eu vou ser abençoado desse jeito. Eu pensei que aqui ia ser uma bênção, que o negócio ia explodir, que a gente ia se arrepiar e tudo. Meus irmãos, ou nós voltamos à Escritura, ou nós continuaremos desgarrados da proposta do Evangelho. Os mandamentos recíprocos também falam de uma asepsia, de uma limpeza que nós devemos fazer na nossa alma, na nossa língua, na nossa visão, na nossa percepção de mundo. Eles dizem assim: não tenham inveja uns dos outros, não julguem os outros, não se queixem dos outros, não falem mal dos outros, não mordam, não se devorem, não provoquem aos outros, não mintam uns aos outros, confessem pecados, perdoem uns aos outros, não falem uns dos outros. Quantas vezes nossa igreja, nossa mocidade, nossos jovens estão divididos, apequenados em grupos, em grupinhos, às vezes sem permitir a penetração de outros, sem permitir a integração de outros. Quantas vezes? Isso é totalmente contrário à Bíblia, totalmente contrário à palavra de Deus. A Bíblia ainda vai dizendo: sirvam uns aos outros, levem os fardos uns dos outros, sejam hospitaleiros, sejam bondosos, orem uns pelos outros. É muita coisa, mas a unidade passa por tudo isso. Se nós queremos uma igreja forte, uma mocidade forte, uma mocidade que dê exemplo, que chame o Ceará para viver uma vocação mais bíblica, mais presbiteriana até, nós precisamos fazer como diz a música: a começar em mim. A começar em mim. Precisamos ir mudando, né? Outra coisa que eu queria ressaltar, eu sei que meu tempo já correu aqui, mas eu queria deixar para vocês ainda, que a falta dessa unidade da fé em Cristo produz uma igreja anêmica, fraca, que envergonha Cristo. Uma igreja sem disposição para ela mesma e sem disposição para os de fora. Uma igreja que não se ajuda, que não se
se abraça, que não se suporta, uma igreja que não é suporte nem para ela mesma. Produz uma igreja que não anuncia a Cristo pela vivência do Evangelho. Produz uma igreja que é um desserviço ao reino. Embora seja uma igreja institucionalmente organizada e tudo, é um desserviço ao reino. E nós, enquanto mocidade, não podemos perder de vista o ideal bíblico de sermos embaixadores do reino dos céus aqui na terra. E de sermos serviçais do reino, fazendo a vontade do reino. Uma igreja que não vive ou que falta para essa unidade é uma igreja dividida. E ela vive as consequências do cristianismo frágil. Quando Paulo escreve aqueles livros, Paulo elogia a igreja, diz que ela é a coroa dele. Paulo fala muito bem da igreja. Mas Paulo percebe uma coisa interessante naquela igreja. Paulo percebe que aquela igreja está meio dividida até. Paulo percebe que aquela igreja está vivendo alguns problemas, está experimentando alguma coisa que chega mal às narinas de Paulo e que não remete bem ao Evangelho. Quando Paulo escreve no capítulo 4, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos e muito saudosos, minha alegria e coroa, assim amados, permaneceis deste modo firmes no Senhor. Mas quando ele vem lá atrás, ele diz assim, versículo 1, capítulo 27, ele diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu viver, eu estou ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. É como se Paulo vacinasse a igreja. É como se Paulo dissesse assim: peraí, igreja, vocês estão bem, vocês são a minha coroa, eu gosto de vocês, eu olho para vocês com a maior alegria, mas deixa eu vacinar vocês. Não vacilem nessa matéria da unidade. Não se dividam por brincadeira, não se dividam por nenhuma razão, porque há um perigo gigantesco numa igreja sem unidade. E uma igreja sem unidade pode ser reconhecida, irmãos, por trabalho sem vida. Todo mundo faz, mas uns fazem porque querem aparecer, outros fazem porque não querem ser falados. Isso não tem na igreja de vocês, tá? Tem no resto do mundo todinho, mas na igreja de vocês eu sei que não tem. Outros fazem porque não querem ser falados, outros fazem porque querem ser vistos. Então nós devemos fazer simplesmente porque estamos a serviço do reino. Tem também o pedido daqueles líderes que tudo que faz é os holofotes voltados para si mesmo, porque eles querem ser grandes, eles querem ter nome, eles querem aparecer, e às vezes a igreja alimenta isso também. Por favor, líder que quer aparecer, presbítero orgulhoso, crente orgulhoso, tudo bem. Pastor orgulhoso, esse negócio não coloca crentes. Pastor, o senhor foi ordenado agora, Manassés está ali esperando, você está ordenado? Esperando a imposição das mãos do presbitério. Mas esquece esse negócio. Vida de crente é uma vida simples, dedicada ao reino. Pastor só tem que se orgulhar de uma coisa: do tamanho da carga que carrega. Somente. Então, o líder não precisa. Aqui vocês são os celeiros vocações da igreja.
A igreja está chamando vocês para o serviço. A igreja está chamando vocês para serem unidos, para serem um corpo, para permanecer nessa unidade e nessa vocação serem chamados também para o sagrado mistério. Mas para isso vocês precisam entender. Na liderança da igreja, não existe espaço na liderança da igreja para estrelas. Porque na igreja tem uma única estrela que brilha sempre e sempre brilhará: Jesus Cristo. Então, não tem espaço. E às vezes entre os jovens, tem aqueles que o pastor está balançando, ajeitando, vem para cá, faz assim, tal. Está certo, não vai errar. Você não é estrela, tá? Deus nem precisa de você. Deus nem precisa de você. Você já precisa ser muito grato por Deus ter trazido aqui. Precisa ser muito grato por Deus estar preservando dentro de uma igreja. Precisa ser muito grato por Deus ter me encontrado e ter me trazido para o caminho. Precisa ser muito grato por Deus ter me tornado um crente, filho de Deus. Você já está bancando estrela? Paciência. Se você quer ser estrela, a igreja não é o seu lugar. E se você pensa que Jesus Cristo, Deus precisa de você, ou te engana, você precisa dele todo o tempo todo. Mas ele não precisa de você. O perigo de uma igreja sem unidade é uma igreja que torna-se orgulhosa, cheia de estrelas. Uma mocidade cheia de estrelas. Cada uma quer brilhar mais que a outra. Cristo é botado para fora da igreja. E a igreja passa a ser uma instituição de pessoas com egos inflados, cheios de si mesmos. Assim, nós estamos na contramão. E assim nós vamos fazer com que o mundanismo entre na igreja. Vamos relativizar as bases fundamentais da fé. E vamos abrir portas que nos estabeleçam espaços dentro da igreja. Alguém vai conhecer, mas fica calado. Vamos dar esse exemplo para que eu vou abrir aqui. Uma vez eu encontrei com uma senhora saudável, muito opulenta, muito rica para frente, doutora. E ela disse assim para mim no gabinete pastoral: eu sou doutora e eu não estou sendo aproveitada na igreja. E eu parei assim com você. A igreja aproveita crentes. Isso aqui não é uma crítica a quem estuda, é uma crítica a quem faz do estudo, do ter e do ser degraus para seguir orgulho. Paulo, que sabia bem mais do que nós, disse: eu decidi nada saber somente Cristo. Lembre-se, a igreja não aproveita estrelas, a igreja trabalha com crentes, com servos. E a mocidade precisa ser uma mocidade serva, que busca o Senhor com um só propósito: de servi-lo, de exaltá-lo, de adorá-lo, entendendo que isso é doutrina da igreja, entendendo que isso é meio para anunciar o evangelho a outras pessoas, entendendo que isso é método de fortalecimento e de vivência da igreja. A igreja que caminha sem receber essa vacina que Paulo deu à igreja de Filipos, permaneçam assim, não se desviem, não se desviem, não se separem, permaneçam juntos, o mesmo propósito. Assim como eu estou vendo vocês, estando ausente, presente, onde eu estiver, mas eu quero ouvir de vocês a mesma coisa.
são uma igreja, que vocês são um povo. E é o mesmo Paulo que escreveu a igreja em Éfeso e traz essas verdades tão profundas para nós. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fomos chamados. E aí ele diz como é a dignidade da vocação a que fomos chamados: com humildade, com mansidão, com longanimidade, e suportando-os uns aos outros. Eu sei que meu tempo acabou. Eu ainda falava por 2 horas. Eu queria só dizer uma coisa para vocês, para finalizar. Nós somos um povo que menos suporta a fragilidade dos nossos. Nós somos um povo que menos leva a carga dos nossos. Então nós estamos vivendo ao contrário, terrivelmente ao contrário do que a Bíblia estabelece. Eu até disse no conto da safra, vou dizer para vocês rapidamente. A Bíblia recomenda, por exemplo, que a gente confesse os pecados uns aos outros. Não para fazer aquilo da confissão auricular, mas não fazer aquilo de confessar e tal, de conversar, de encontrar apoio, de encontrar repreensão, ensino, correção, e de encontrar uma pessoa confiável do outro lado, que lhe acolha. Vocês têm coragem de confessar o pecado de vocês uns dos outros? Tem ou não tem? Sem mentira, não vale mentir, não. Vocês têm coragem de confessar os pecados de vocês uns dos outros? Algo, né? Ainda bem, tem algo. Você pode dar porque vai acabar. Tem algo. Mas são poucos, não? São poucos. Porque nós nos tornamos uma igreja que não suporta a fragilidade do outro. Nós nos tornamos uma igreja hipócrita, que impõe cargas sobre os outros que nós não podemos elevar. Nós nos tornamos uma igreja incapaz de ouvir o pecado do Pedro, orar com Pedro, clamar a Deus pelo Pedro, dizer: Pedro, se a coisa estiver tranquila com você, acabou aqui. Não, a gente ouve o pecado do Pedro, aí liga para uma madame, rapaz, Pedro da tua igreja. Ixi, estou precisando. Essa aqui, rapaz, não está nada bem, viu? Mas não é que for, não. Eu nem vou dizer, porque se eu disser a coisa, aí já deixa mais eu não quero fazer você ter com ele, não, porque senão não é assim, não. Mas nós estamos jogando o pecado dos outros. E isso vai gerando problema. Suportados aos outros e pegados fracos e doentes e colocados sobre os ombros, para que eles não se percam com aquela igreja do povo. Que Deus em Cristo nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Deixa eu orar para vocês. Senhor, muito obrigado pela graça de estarmos juntos aqui, buscando a tua face, vivenciando a tua palavra e orientando com conselhos bíblicos esta mocidade que agora se reúne neste lugar. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos tido tantas dificuldades enquanto Igreja Presbiteriana do Estado do Ceará. E uma das grandes dificuldades que nós temos é reunir os nossos jovens. E hoje, pela graça de Deus, o Senhor levantou aqui uma equipe que vem lutando há anos, há meses, meu Deus, para que acontecesse esse ponto. E o Senhor nos trouxe aqui para tratar com questões, eu creio, que o Senhor desejava que fossem tratadas. E questões que podem nortear o nosso crescimento jovem, que podem nortear o nosso crescimento no trabalho da sociedade, que podem trazer grande avanço para a Igreja Presbiteriana em nossa região. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço especialmente por cada jovem que está aqui, pelo apoio dos pastores que estão dando, Senhor, pelo apoio dos presbíteros que estão dando a esse evento, pelo apoio que outros irmãos estão
que o Senhor possa retribuir ricas bênçãos na vida de cada um daqueles que estão contribuindo direta e indiretamente para esse acontecimento aqui. É uma honra para nós, é uma alegria para o povo cearense, o povo presbiteriano do Ceará, receber esse encontro em nossa capital, receber o nosso vice-presidente da região Nordeste, Senhor. Muito obrigado pela vida deste jovem, a quem nós conhecemos por longas datas, e por quem nós pedimos ao Senhor, continue fortalecendo, animando o teu servo para conduzir esse trabalho. Senhor, fortalece e anima a nossa UNPP. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Amanhã nós teremos a continuação desse tema sobre a importância da sociointegração. Amanhã, a mesma vinda de 2020. Vamos nos colocar de pé, cantar a minha nossa cidade. Pessoal, se tiver com seu INAR ou então com o celular conectado à internet, pode procurar. É o 382 do INAR Provocante.
Boa noite, meu povo. Boa noite. Vocês podem se assentar, por favor. Muito prazer em conhecê-los. Meu nome é Adonias. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. É um prazer estar recebendo vocês aqui no sítio Novo Tempo. A Sinodal agradece a presença de cada um de vocês. Também me chamam de Adonaia pelo nome. O Avante, ele nasceu há exatamente essa semana fez um ano atrás. Um ano que essa era nasceu. Eu e alguns amigos, jovens da UBV, a gente participou do regional lá em Sergipe. E o André foi dando os toques na gente. E o Avante começou a nascer ali. Por que ele nasceu? Como o próprio reverendo Edson Márcio falou nessa noite, muitas vezes falta de nós um trabalho desse integre, um trabalho de junte. Ele falou aqui sobre um ER que teve em 2015. E esse ER foi um encontro regional do Nordeste inteiro. Mas vocês sabem quando foi o último encontro do Ceará para a sociedade cearense no final da década de 90. Então é nossa responsabilidade nesses 3 dias de fazer história, de fazer esse bem, não para aqui, mas continue e perpetue. Por quê? Para o glória do nosso Senhor. Hoje ele chegou a tocar na sua exposição o texto de João 17. E a gente também não dá o nosso tempo. E Jesus, na oração sacerdotal, ele vai colocando vários momentos para que sejam. Por quê? Porque nisso Cristo é glorificado. Porque nisso o nome de Jesus Cristo é exaltado. Isso é glória para Ele. Então convido todos vocês que estejam lendo juntos o nosso tema do Avante. E que esse tema esteja gravado na cabeça de vocês. E que ao saírem daqui, levem isso. Levem para o MP. Levem essa ideia com vocês. Para que a gente continue. Para que a gente possa ser mais vezes que escrever a palavra de Jesus. Vamos ler? Deus tem transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um como nós somos. João 17:22. Aqui a gente consegue ver a importância que Jesus traz para a humanidade. Hoje nós cantamos a música tema do evento. Igreja. Somos nós a Igreja de Jesus Cristo. Somos nós chamados. Somos nós os jovens que são enviados para pregar a palavra. Isso tem que estar firme e forte no nosso coração. E diante disso a gente traz 3 objetivos. Alguém se assiste desses 3 objetivos da noite. Que está lá no manual. Quem leu o manual? Quem leu o manual? Gente, esse manual do trabalho. Todas as partes que vocês estão vendo no trabalho. Foi um negócio pesado. E foi algo que a gente quis trazer para poder expor o máximo desse acampamento. Vamos falar juntos dos 3 objetivos da noite? Unir, fortalecer e glorificar. Unir, aperfeiçoar a unidade dos jovens presbiterianos do nosso estado, para demonstrarmos juntos da comunhão santa. A Bíblia nos fala que apesar de estarmos no céu, nós já conseguimos usufruir de algumas coisas. Algo que vai ser muito mais perfeito na glória. E uma delas é a comunhão de irmãos. É isso que nós temos hoje. Fortalecer, desenvolver e incentivar o trabalho na sociedade do Ceará. Na igreja, nós temos a lição para vocês, certo? Para nós sermos mais próximos. Nós temos as crianças, aquelas que é nosso dever ensiná-las e educá-las na palavra de Jesus. E temos nós, a bucha, quem vai, quem não dorme, quem lê, quem prega, quem vai no evangelismo, quem vai no trabalho agregado, quem vai no trabalho da sala, tem trabalho de criança,
ninguém se trabalha nas bebês. E dizer que a UPB é muito mais do que apenas um grupinho dentro da igreja, de uma saidinha com os amigos da igreja. Mas é um trabalho, né? Deve ser feito para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E por último, é claro, glorificar, acima de tudo, proporcionar um encontro que glorifique o Senhor Jesus, sendo um instrumento de Deus para a edificação da nossa fé. Eu lembro que a gente foi num campamento de literação, e aí o diretor usou a seguinte imagem. Às vezes a gente chega no acampamento igual um balão vazio, aí no acampamento você enche o balão, você fica todo cheio da palavra. Mas no decorrer da semana, no mês, próximo, esse balão vai esvaziando. Esse balão vai esvaziando e a gente volta a ser balão. Essa é a luta cristã, essa é a luta de todos os dias que a gente enfrenta e passa, de continuar o balão cheio, seja no acampamento, seja nos cursos de estudo, nas escolas musicais ou nos cursos amigos. Mas que tenhamos sempre a palavra de Deus em nosso coração. E que esse excelente a gente possa estar louvando, agradecendo e aprendendo um pouquinho mais do verdadeiro Evangelho de Jesus. Aquele Evangelho que transforma, aquele Evangelho que nos motiva e aquele Evangelho que nos salva um dia. Não porque merecemos alguma coisa, porque merecemos algo, mas pela vontade infinita do nosso Deus e do seu Filho, Cristo Jesus, que morreu por cada um de nós. Amém? Amém. Então, isso é um pouquinho de 20 pontos. A Sinodal Ceará, ela, Sinodal de Juventude do Ceará, né? Ela tem conduzido esse trabalho, foram ao longo dos meses aí, já a gente planejando, pensando, organizando. Essa semana foi intensa, o pessoal não dormiu, dava lá toda a manhã para a gente mandando ensaiar. Então, que vocês estejam aproveitando cada momento desse. A gente prepara tudo isso com muito amor, muito carinho, pensando em passar essa ideia para vocês. Certo? Vamos lá de novo os nossos objetivos. E aí a tarefa é decorar eles. Assim como Deus executa. Amém? Unir, glorificar. Amém. Boa noite. Para quem não conhece, a Daiane, secretária executiva da Sinodal de Cidades, mas cá, oh meu Deus. Eu vou dar uma aviso, tá? Para vocês. E vai me lembrando aí. Sim, aqui a gente tem as advertências. Isso está no manual. Dá para enxergar aí atrás? Não? Beleza. No manual dá para ver. Mas eu quero frisar só algumas coisas. Hoje é a primeira noite ali, a gente está se adaptando ainda, beleza, né? Mas assim, vocês viram que a gente está tentando cumprir os horários, certo? O jantar foi 19 em ponto. Aqui começou, era 25, 26. Então assim, a gente está tentando cumprir os horários. O que a gente pede de vocês? Façam o mesmo. Que horas amanhã é o café da manhã? 8 horas. Pessoal, que tem gente que tem 2 pessoas que não jantaram. A gente já fez o prato, está lá feito. Eu fiz, eu lembro que você não jantou ainda. Eu não sei se você come o que eu botei lá, mas está lá, certo? Então, assim, a gente aqui tem a organização do sítio. Algumas coisas não estão para a nossa organização, então a gente precisa cumprir esses horários, porque elas precisam fechar a cozinha, elas precisam dormir, elas precisam descansar, porque amanhã a gente toma café às 8, se Deus assim permitir, mas elas começam a trabalhar às 6 da manhã, certo? Então, vamos cumprir os horários, por favor. Que horas é a devocional? 9, certo? Então, estejam prontos às 9. Nós temos aqui alguns adolescentes, mas a maioria são jovens.
E nós precisamos dar exemplo. A gente botou lá no manual que nós somos as pessoas que vocês poderiam procurar para perturbar, não foi? Mas, por favor, não deem tanto trabalho. A gente agradece muito se vocês cooperarem, tá bom? Como a Donias falou, a gente está pelo menos ali 1 semana sem dormir direito. E a col em acampamento também não dorme. Então, se vocês puderem ajudar a gente nesse sentido, a gente agradece demais, certo? Outra coisa, vocês acham que os homens podem entrar no alojamento das mulheres? Não. Eles podem passar da porta? Não. Amém. O pastor perguntou se nós éramos crentes, nós dissemos que sim. Então, agora é a hora de provar. Não pode, certo? As mulheres podem entrar no alojamento dos homens? Jamais. E nós pedimos atenção também aos casais, que nós sabemos que temos casais casados. Vocês têm várias regalias na casa de vocês. Aqui vocês são como se fossem solteiros, certo? Em tese, namorados, entendam. Então, assim, cumpram, por favor, tá? O que a gente está colocando. Tinha alguma outra coisa para falar que era importante? Sim. Oi, cantina, tem cantina, viu? Vai aceitar cartão de crédito, João Mateus? Hoje não. Amanhã é outro dia. Hoje não. Mais alguma coisa? Oi? Orem por isso. Peça ao Senhor misericórdia para que vocês possam ficar devendo o cartão e não a nós. O que mais? Não tirem a pulseira. Se tirar a pulseira, não come. Vejam só, se tirar a pulseira, não come. Tá? Outra coisa, os carros, eles precisam ficar no estacionamento. Vocês viram que tem uma placa lá na frente de estacionamento? É um gramado verde. Então, nós pedimos que quem estiver de carro bote lá. Isso é chatice nossa? Não. É exigência do sítio. Se for chatice, é deles, não é nossa. Certo? Os carros no estacionamento, tá bom? Amanhã à noite, nós vamos usar a camisa do Mackenzie. Vocês acharam bonita a camisa do Mackenzie? Eu achei muito massa. Por que a gente vai usar ela amanhã à noite? Porque amanhã chega o pessoal das diárias. E o pessoal das diárias vai receber a camisa do Mackenzie. E a gente vai tirar uma foto, todo mundo junto com a camisa do Mackenzie. Beleza? A gente ainda não decidiu que horas vai ser a foto, né? À noite, depois? Tá. Eu pensei na iluminação para ser antes. Beleza, a gente faz aqui. A gente vai avisar vocês. As coisas que a gente não sabe, a gente diz depois, né? Próximo. Domingo pela manhã, a gente vai usar a camisa do Avante. Vocês acharam bonita a camisa do Avante? Que bom. Se não tiverem achado, fiquem em silêncio. Mas realmente é muito bonita. Tá? Muito bonita. Quem for fazer a prova do BNB no domingo e precisar de carona, procurem a COL. Tem alguns irmãos que vão fazer a prova do concurso no domingo e vão precisar... Uns, domingo, tem BNB e tem US, né? Então, alguns vão sair de manhã, antes do café, para fazer a prova, e outros já vão sair meio-dia, tá? Então, assim, quem for fazer a prova e precisar de carona, porque a gente está levando em conta que domingo, por ser domingo, por ter essas provas, pode ser que para o lado de cá o Uber não seja tão fácil. Então, a gente vai dar um jeito de ajudar vocês na condução. Mas vocês precisam procurar a gente. Ok? Se vocês não procurarem a gente vai dormir até um pouco mais tarde e vocês vão perder a prova. Então, procurem a gente. Mais algum aviso? Não? Sim. Que horas é o silêncio que está no manual? Obrigada. O pessoal que está no quarto 2, 3, 4, 5 e 6, que fica perto do quarto da COL, eu imploro misericórdia. Certo? Lá para os meninos também é a mesma coisa. Misericórdia. Mais algum aviso? Não? Sim. Agora eu vou pedir para vocês ficarem aqui. A gente vai dividir as equipes da gincana. Tá bom? As meninas vão colocar as pulseiras. Essas pulseiras, se vocês perderem, vocês não comem. Mas as meninas devem ter alguma penalidade, que eu não sei o que é. Viu? Agora a gente vai ficar em pé. A gente vai falar o moto. E depois do moto a gente vai falar o quê? Avante. Combinado?
Bora nós? Depois do final do moto, avante. 1, 2, 3 e... Alegre!